Boa tarde a todos. Tudo de bom aí para vocês. Sejam todos bem-vindos, visíveis, invisíveis. Nós vamos fazer a leitura da nossa página. Hoje é do livro Vinha de Luz, mensagem trazida pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier. A mensagem número 41 tem o título Credores Diferentes. É uma fala de Jesus que está anotada no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado uma só vez. Mas, pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhece por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam um corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação da semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Com essa importante mensagem do benfeitor Emmanuel para nossa reflexão, com esse título de Credores Diferentes, nos convidando a uma reflexão que nós precisamos agradecer também aos nossos desafetos, porque eles nos ajudam no nosso crescimento espiritual. Nesse momento, nós convidamos a todos para nos recolhermos
no nosso interior, acalmar as nossas ansiedades, as nossas agitações, nossos ruídos internos, para receber em nossas casas a presença de Jesus, nosso divino amigo. É muito importante, nesses momentos que atravessamos, buscarmos o calor do amor desse amigo divino. Por conta da fragilidade que precisamos enfrentar, por conta das nossas indignações diante de tantas dificuldades que enfrentamos. Nós precisamos das mãos desse divino amigo para a nossa sustentação. Temos sido muito exigidos e rogamos aos teus mensageiros, aos teus trabalhadores do bem, Jesus, que se acerquem de nós, para que tenhamos condições de nos mantermos de pé, para mantermos abertos os nossos sorrisos, para mantermos as nossas mãos estendidas, para sermos também nós instrumentos de alegria, de esperança, de renovação. Para onde nós nos viramos, nós nos deparamos com feridas abertas, com lágrimas para enxugar, com corações sedentos de afeto, de consolo, de esclarecimento. Queremos Jesus. Queremos nos apresentar com o espírito de servir, para ajudar nesse momento tão delicado de toda a humanidade. Mas sozinhos, nossos passos ainda vacilantes, nós também precisamos de sustentação e por isso te rogamos, envolve-nos com o teu amor. Permite que os teus mensageiros balsamizem o nosso próprio ânimo, para irradiarmos do nosso melhor para nossos companheiros, nossos familiares, para todos que nos buscarem. Por isso necessitamos tanto dos teus ensinamentos. E é com esse objetivo de nos fortalecermos que nós buscamos o entendimento das tuas lições em mais essa tarde de encontro.
Estamos agradecidos por mais essa oportunidade. Agradecidos a Deus, nosso Pai, por mais um dia de existência. Agradecemos a Ti, querido Jesus. Agradecemos aos nossos mentores, aos Teus mensageiros que nos assistem nesse momento. Graças a Deus. Graças a Deus. Amores, capítulo desafiador. Capítulo 12, iniciando hoje. Amai os vossos inimigos. Vamos estudar os itens 1, 2 e 3. Tem o título Retribuir o mal com o bem. O item 1 traz uma passagem que está anotada em Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47, e capítulo 5, versículo 20. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque, se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Digo-vos que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. O item 2 está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma.
Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. E para concluir a leitura, antes dos comentários, nós vamos ler o item 3, que é comentário de Kardec. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Entretanto, há geralmente equívoco no tocante ao sentido da palavra amar, neste passo. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com o seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, ninguém pode depositar confiança numa pessoa, sabendo que esta lhe quer mal. Ninguém pode ter para com ela expansões de amizade, sabendo-a capaz de abusar dessa atitude. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. A diversidade na maneira de sentir, nessas duas circunstâncias diferentes, resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta à aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar, senão, que nenhuma diferença se deve estabelecer entre eles e os amigos. Se este preceito parece de difícil prática, impossível mesmo, é apenas por entender-se falsamente que ele manda se dê no coração, assim ao amigo como ao inimigo, o mesmo lugar. Uma vez que a pobreza da linguagem humana obriga a que nos sirvamos do mesmo termo para exprimir matizes diversos de um sentimento, à razão cabe estabelecer as diferenças conforme aos casos. Amar os inimigos não é, portanto, ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio,
nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causam. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los em se apresentando a ocasião. É abater-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. É um desafio na nossa condição, no nosso momento atual de evolução. É mais do que desafiador. Nós temos utilizado os desafios da vida, mas esse é difícil mesmo, porque é um desafio gigantesco. É interessante que vem logo no registro de Mateus, quando Jesus diz: aprendeste que foi dito. Jesus parte do princípio de que isso nós já sabemos. Ele deixa bem claro isso. Aprendestes que já foi dito. Vocês já ouviram isso, vocês já sabem isso. Isso já é feito por vocês, de amar o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso já estava, naquele momento, quando Jesus diz isso, já estava estabelecido. Aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Mudou muito daquele tempo para cá? Mudou na medida em que não se resolve as desavenças, não se resolve mais as desavenças ou as divergências na cruz, na fogueira, nas garras dos leões. Mas a regra que para os meus amigos vale tudo ainda prevalece. Encontramos divisões, polarizações em todos os ambientes, inclusive nos núcleos familiares e até mesmo entre os trabalhadores das casas espíritas, que é uma família também, né? Se nós trabalhamos a ideia da família universal, seja no ambiente profissional, seja no ambiente familiar consanguíneo, seja no ambiente da casa espírita, é o grupo familiar, ou consanguíneo ou espiritual, mas é, de certa forma, uma família. E nós vemos essa divisão, essa polarização em todos os ambientes, nesse momento que atravessamos. E essa divisão não é apenas essa linha tênue, não. É um verdadeiro abismo. Atualmente, é uma distância muito grande.
uns de um lado, outros de outro lado. E é isso. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Era isso que nós tínhamos aprendido até aquele momento da chegada de Jesus. E ele vem e diz: eu, porém, vos digo. É assim, já que vocês conseguem amar o vosso próximo, vamos avançar mais um pouquinho? Era como se ele tivesse assim, chamando a atenção para a gente dessa maneira. Até aqui, o que vocês consideram como próximo é o parente, é o amigo, é aquele que compartilha algo em comum. Pode ser a mesma religião, a mesma opinião, o mesmo pensamento lá. E mesmo assim, já naquela época, se deixasse de, principalmente naquela época, se deixasse de compartilhar das minhas ideias, de fazer como eu faço, eu já mudava de lado, de imediato, já virava inimigo. Muitas vezes era aquela conveniência, pensa igual a mim, está no mesmo ambiente, comunga das mesmas opiniões, está tudo certinho. Mas mudou, eu já viro de amigo, de companheiro, para inimigo. No livro Paulo Estevão, que é a nossa grande referência, em um momento, quando ele já está se preparando para ir à cata de Ananias, que ele estava com aquele ódio do Ananias, que tinha iniciado Abigail nos ensinamentos do Cristo, e ele se questiona, procurando explicações para ele próprio, na época Saulo ainda, né? Para ele próprio. Ele não entendia, ele não conseguia entender a razão de por que Estevão e Abigail exerciam aquela ascendência sobre ele, que permaneciam ali na lembrança dele, ele, tudo que ele fazia vinha a lembrança dos dois. E ele diz para ele mesmo que ele nunca havia encontrado, mesmo entre os seus pares, mesmo entre os seus iguais a eles, lá no Sinédrio, os mais eminentes, ninguém se comparava àquele pregador, aquele jovem pregador lá da Casa do Caminho que ele tinha ido ver. Ninguém tinha as mesmas qualidades morais de Estevão. Ele chega a essa conclusão. É uma fala dele no livro. E ele se pergunta qual o motivo de tanta animosidade. E ele diz que ele se sentiu afrontado na sua autoridade político-religiosa. E que Estevão, para piorar essa gana que ele tinha, que ele estava, aquele sentimento que ele não entendia, aquele conflito, ele admirava, mas ao mesmo tempo ele odiava, Estevão ainda o abençoa antes do suspiro final, né? Quando ele diz que ele diz para Abigail, poxa, se ele luta tanto dessa forma por Moisés, quando ele conhecer Jesus, ele vai lutar com esse mesmo vigor, com essa mesma lealdade, né? E aí ele não entende. E apesar de tantas coisas que ele admite boas sobre a personalidade de Estevão, ele o reconhece como um inimigo, porque afrontou
a sua autoridade. Ele não conhecia. Nessa mesma sequência, quando ele faz essa fala, ele estava se preparando, já estava com a aprovação lá do Sinédrio para ele ir perseguir Ananias. Ele queria encontrar Ananias. E aí, nessa mesma sequência, ele cego, já ainda Saulo, já tinha tido o encontro na entrada lá de Damasco, e ele, naquela fragilidade momentânea, ele resolve procurar o que ele chamava de amigo, que era o Sadoc. Ele considerava que era um amigo digno, um amigo leal em todas as circunstâncias da vida. Ele considerava Sadoc dessa maneira. E Sadoc não o atende. No relato, Emmanuel destaca até que seria natural que Sadoc ficasse ali temeroso pela renovação das ideias de Saulo, mas que, como amigo, não era justo que abandonasse naquela hora de fragilidade, inclusive numa noite que era de tempestade, que estava ali chegando, se aproximando. Mas é assim que agimos até hoje. Escolheu diferente é meu opositor. E, sendo meu opositor, é meu inimigo. E quando nós falávamos que é em todo o ambiente, familiar, consanguíneo, profissional, seja onde for, o próprio pai de Saulo não aceitou a mudança de ideia, de pensamento dele. E quando tem o encontro entre os dois, o próprio pai diz: nada tens a fazer aqui nesta casa. E diz isso com mágoa, diz isso encolerizado, raivoso, ressentido, apesar da relação paterna, Você imagina. Mas ele se manteve encarcerado nos dogmas, no orgulho da raça. E é assim mesmo, nós nos mantemos encarcerados. E isso tem acontecido nos dias atuais. É o não entendimento entre irmãos que pensam diferentes, que escolhem diferente. Então, é irmão de sangue, cresceu junto, tem uma história de vida, de existência junto, tem compromissos juntos, com o conhecimento da doutrina, nós já sabemos a necessidade de harmonizar, de reajustarmos. Não conhecemos por conta de estarmos encarnados, não conhecemos, não lembramos dos vínculos de outros momentos, de outras existências, mas sabemos convictos, sabemos com convicção, sim, que já nos encontramos em alguns momentos, já sabemos também convictos de que somos nós os construtores do futuro, mas pensa diferente de mim. Eu saio do grupo de WhatsApp da família, eu me enraiveço, eu quero sair do grupo de WhatsApp, do grupo de trabalho, do grupo de casa espírita. Nós somos exigentes com qualquer colocação que seja diferente da sua e exigimos do outro. E aí passamos já pela lição que diz: seja severo com você. Se você está vivenciando isso, é para você aprender alguma coisa.
Não é para botar o dedo, mas eu boto. Eu estou falando de mim, tá, queridos? Eu estou falando de mim. Eu ponho os meus dedinhos e esqueço que tem lá todos os outros, não só 3 apontados para mim. Eu faço isso. Eu não quero saber. Eu cobro, eu exijo, eu encarcerada naquela rigidez, naquele rigor. E vem Jesus e diz: fazei o bem aos que vos odeiam. Odeiam porque não aprenderam. Mas e nós? Nós falamos que já aprendemos. Nós queremos achar que já aprendemos, mas as nossas posturas não são condizentes com quem já aprendeu. Nós odiamos por muito pouco. Odeia porque torce por outro time. O time que está lá, que está longe. Ah, mas é o meu time. E eu odeio quem torce pelo outro time. Eu odeio porque professa outro credo. Aí só o meu credo é o certo. A verdade está contida no meu credo. Eu odeio porque tem convicções políticas diferentes. E a minha convicção é que é a certa. Porque tem a cor da pele diferente da cor da minha pele, porque tem a condição social diferente da minha, porque me chamou de magra, porque me chamou de gorda, porque me deu uma fechada no trânsito, porque não me deu bom dia, porque me olhou de cara amarrada. E são muitos os porquês. Se nós formos listar, nós vamos enveredar noite adentro, porque são muitos os motivos. E olha, a pobreza dos motivos. E tudo isso, dito aí em pouco resuminho, é motivo para nos tornarmos inimigos, e inimigos ferrenhos, alimentando rancor, alimentando desejo de vingança, vibrando. Ah, eu vou responder isso para essa criatura. Eu devia ter dito isso, eu devia ter feito não sei mais o quê. E é assim, e mesmo distante, mesmo no isolamento social, nós brigamos como se as criaturas estivessem aqui, materializadas aqui, do meu lado. E nós alimentamos isso, pagamos o mal com o mal, bem feito, julgamos aquilo que a gente julga que é mal, aí a gente nos relacionamos com agressividade. E o que é que acontece? Agressividade gera agressividade, da mesma forma que gentileza gera gentileza, e nós escolhemos a agressividade em vez da gentileza. E segue estudando. E orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. E mais uma vez, a lição. Olha, é todo mundo filho de Deus, a filiação aí é a mesma. Deixa bem claro, vosso Pai, somos irmãos, sem cor, sem raça, sem religião, sem condição social, sem julgamento de valor. Não importa se é um malfeitor, se é um desgraçado, se é um criminoso. E nós vamos odiando nossos irmãos, vamos nos tornando inimigos dos nossos irmãos. Eu estou falando nós para aliviar um pouquinho assim, é meu peso, mas estou falando de mim, né? E aí, que está nos céus.
ponto tão perfeito, tão misericordioso, que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. O sol levanta para todos. Vamos relembrar nosso estudo de segunda-feira, no livro Ave Luz, que a Marisa desenvolveu segunda-feira, o livro Ave Luz, pelo Espírito Shaolin, através da mediunidade de João Nunes Maia, quando ele fala sobre o sol, a maior expressão física que podes ver de Deus é o sol, que parece um dos seus olhos a nos aquecer. E é bom que percebamos a sua magnanimidade em aquecer planícies, montanhas, mares, insetos e animais de maior porte, sementes no seio da terra e frondosas árvores, enriquecendo as águas e os seus raios, dando vida a todos os tipos de peixes, desde o quase invisível às enormes baleias. O sol, um dos maiores benfeitores que a vida conhece por indução de Deus. E esse sol, com essa beleza toda que o Espírito Shaolin traz para nós, é para todos, para os bons e para os maus. E a chuva é para os justos e para os injustos. E aí nós nos perguntamos, mas vem cá, Deus criou os maus? Não, nós escolhemos esse caminho tortuoso. Fomos todos criados simples e ignorantes, todos com as mesmas possibilidades, com as mesmas oportunidades. É igual essa irmandade de sem cor, de sem credo, de sem pele, sem nada. É assim, é esse irmão. Para os justos e para os injustos, somos nós que vamos escolhendo. Tem sim, tem os bons, porque já avançaram mais, já fizeram escolhas mais adequadas, já deram passos mais largos. E tem os atrasadinhos que ainda estão com o coração mais frio, mais empedernido, mais resistente aos ensinamentos. E tem aqueles que estão ainda pelo meio do caminho. Mas todos merecedores do amor do Pai. Todos, igualmente. Inimigos, amigos, criminosos, que nós vimos capítulo anterior. Na verdade, se observarmos bem, identificaremos vários próximos na nossa jornada diária. Nós falávamos dos vários ambientes, dos irmãos consanguíneos, os que dividem tarefas profissionais com a gente, companheiros de ideal espírita, mas todos são instrumentos que Deus disponibiliza em nossa vida para sublimarmos o amor que Ele nos depositou em germe. Então, nós temos esse amor. E, no entanto, nós estamos escolhendo o rancor, o ressentimento, o desejo de vingança. Precisamos trabalhar incansavelmente para fazer desse planeta um lugar mais inclusivo, mais compassivo, uma sociedade mais amorosa, mais igualitária. Isso só é possível corrigindo a nós mesmos.
corrigindo a nós mesmos, saindo das grades, daquele encarceramento do qual nós falávamos, porque nos levam, mantermos-nos enjaulados nessa linguagem mais animalesca, de feras, feridas, ressentidas, né? Nos levam a atitudes hostis, violentas, provocando ou estimulando o ódio. É muito difícil, é muito desafiador, porque ele traz bem claramente, depois o comentário de Kardec também nos traz esse esclarecimento, que nós chamamos de amar ao inimigo, esse sentimento. Vamos relembrar também um pouquinho o vídeo que nós passamos na quarta-feira, que ontem já fez uma semana, onde a Anete Guimarães fala da construção do amor. Ela passa pela construção do amor, e onde ela diz que a bondade é treinável, mas que antes, como que é esse processo? É um aprendizado que nós devemos para as nossas crianças, mas aí, refletindo, nós somos crianças espirituais, então esse ensinamento serve para nós também. Exercitar, primeiro, a ternura, que a Anete nos diz que é o impulso de ajudar quem você ama. Daqui um pouquinho, pode ser, Lu, para a gente rever. É o impulso de ajudar quem você ama. Que a partir da ternura, você chega na gentileza, que é o impulso de ajudar um estranho. Você já saiu daquele próximo que nós falávamos ali, que o próximo é só meu parente, é só o que pensa igual a mim, é só o que comunga das mesmas ideias, do mesmo credo, né? Então, não, o próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho, é todo aquele que é um instrumento que Deus disponibiliza para esse exercício de amor. Então, primeiro é a ternura que você desenvolve, o impulso de ajudar quem você ama, para que chegue a gentileza, que é o impulso de ajudar um estranho, e é até que você alcança a bondade, que é o impulso de ajudar até mesmo aos que você não ama. Na realidade, o ensinamento é esse. Não é que você sinta aquela alegria quando você encontra um amigo, quando você abraça um amigo. E Kardec diz que isso não é pelo coração, é pela razão. E aí não tinha programado falar com o Luciano sobre compartilhar o vídeo, de repente nem todos viram, mas seria muito bom nós encerrarmos revendo o vídeo. É muito rico esse item todo do Evangelho, mas eu não quero ficar falando só eu. Eu vou fechar, passo o vídeo, que ele é curtinho, e para a gente conversar, porque é uma riqueza muito grande, mas só para o nosso fechamento aqui, no livro que eu também cito muito, gosto muito, que é Memórias do Padre Germano, ele deixa assim, ele vem falando aqui também dessa dificuldade, desse desafio, desse exercício de construir o amor, de construir a cultura de paz, de vermos a todos verdadeiramente irmãos. E aí ele
até chama aqui que é remoto ainda, mas que nós, espíritos cansados, fatigados, rendidos de tanto sofrimento, de tantas lutas, nós vamos chegar e exclamar por fim: Deus, nós chegamos, nós chegamos. Queremos nos cobrir com o manto divino do amor. Passa, Lu, o vídeo, por favor. Uma coisa, essa colocação sobre o amor como construir, e normalmente as pessoas fazem o desenvolvimento pelo aspecto espiritual, religioso. E eu estava lembrando do trabalho do Richard Davidson, falando que a bondade é um fenômeno natural do cérebro, mas que nós treinamos nossas crianças em oposição aos seus talentos. Por exemplo, os seres humanos têm o talento para desenvolver o intelecto, a capacidade, a leitura, mas a gente precisa estimular, porque se você não ensinar a criança a ler, ela não vai desenvolver essa possibilidade, esse potencial. Com relação à bondade, isso está nas crianças. Por que é que nós não encontramos a bondade do adulto? Aí Dr. Davidson diz, porque nós treinamos as crianças desde pequenas a não serem boas. Porque começa com a ternura. Ternura é um impulso de ajudar a quem você ama. Então nós devemos estimular a criança a serem ternas, a colaborarem com os pais, a minorar o sofrimento dos pais. A gente quer poupar a criança de saber que o sofrimento existe e não estimulamos a criança a minorar o sofrimento no outro. Porque é um impulso natural. Então, ela ama sua mãe. Como sua mãe está sofrendo, a criança tem um impulso de diminuir esse sofrimento e a gente não permite que ela desenvolva esse aspecto. Mas é aí que começa o desenvolvimento do segundo fator, que é a gentileza. Quando nós estimulamos a ternura nas crianças, elas se tornam gentis. O que é gentileza? É um impulso de ajudar um estranho. Mas esse impulso só vai existir se você em casa desenvolveu a ternura. Então ele diz que a ternura é um fenômeno natural que deve ser estimulado e desenvolvido. Porque quando você desenvolve a ternura e ela gera a gentileza, o exercício da gentileza sistemático na criança se transforma em bondade, que é o impulso de ajudar até aqueles que você não gosta. Olha, Obrigada, Lu, muito obrigada. Agora é com vocês. ó, a Sônia Mendes já está com a mãozinha levantada. Oi, gente. Então, eu tenho aqui alguns pontos que eu acho interessantes, que a Raquel colocou muito bem, sobre amar os inimigos e tal, a dificuldade que nós temos realmente, nós temos muitas dificuldades. Mas, por quê? Porque nós temos essas dificuldades, muitos pontos. A gente acha que nós somos os donos das verdades, né? As verdades são só nossas, na verdade. Na verdade, essas verdades, muitas vezes são só nossas. Ninguém acha que é a mesma coisa para você, né? Então, você toma aquilo como verdade e pronto, acabou, né? Aquilo é ponto final. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais flexível, né? Outra coisa são os melindres. Muitas vezes, até no centro espírita, na família e tal, as pessoas ficam melindradas com pequenas coisas. Normalmente é porque essas pessoas já se sentem machucadas. E qualquer ferimento, qualquer coisa que você vai botar naquela ferida vai arder. Entendeu? Então, é esse cuidado também da gente se cuidar com esses pequenos ferimentos, porque eles podem ficarem grandes. Se você não cuidar um ferimento direitinho, ele vai crescer, certo? Você tem que tomar as precauções, tomar os remédios. Quais são esses remédios? É você não ficar tão sensível a qualquer coisa. Não levar tudo a ponto de faca. É você ter
aquela coisa de que, poxa, isso é importante? Mas não é tão importante assim para que eu me preocupe tanto com isso. Tá? A outra coisa, os nossos inimigos dessa vida, poxa, aí é uma coisa que a gente tem que refletir. Por que eles são nossos inimigos? O que eu fiz para eles serem nossos inimigos? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para eles serem nossos inimigos. Meu inimigo, por quê? Eu não entendo por que a pessoa... Mas aí a gente tem que repensar. Será que eu não fiz? Refletir. Será que eu não fiz mesmo nada para machucar essa pessoa? E aí é retomar, ser um pouquinho mais humilde, né? E retomar e repensar. Poxa, eu acho que eu pisei na bola em certo momento, assim, assim, assim. Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim, fulano é meu inimigo, ciclano é meu inimigo, fulano não sei o que, não gosta de mim. Mas a gente tem que pensar por que não gosta. Às vezes realmente não gosta, por inveja, por alguma coisa assim, mas às vezes a culpa é nossa e não deles. E a gente tem que refletir sobre isso, né? Isso eu estou falando dos inimigos da nossa vida, da vida agora, né? E aí, falando sobre isso, eu falaria sobre a reforma íntima, né? A preocupação de você estar sempre se renovando, melhorando a cada dia, entendeu? Refletindo, se vendo no espelho, o que você fez, o que você não fez, o que você pode melhorar, é sempre assim, né? Outra coisa, quando a gente realmente percebe que é o nosso inimigo, né, reconhece que ele é o nosso inimigo, para amenizar essa coisa de inimizade, de desamor, essa coisa assim, muito forte, eu acho que seria interessante, pelo menos isso que eu tento fazer, que é difícil a beça, é tentar entender a vida daquela pessoa, o que ela passou, por que ela chegou a esse ponto, entendeu? Muitas pessoas se machucaram muito durante essa vida e tal. Não quer dizer que, não, vou ser boazinha, vou perdoar, não é isso não, mas pelo menos ameniza um pouco essa coisa de não quero nem ver, não quero, sabe? Eu acho que ameniza um pouco desde o momento que você ouve, você percebe como é aquela pessoa, o que ela passou, o porquê que ela sofreu assim, sabe? Entendeu? A vida que ela levou. Então, é aquela humildade de você ouvir mais as pessoas. Ouvir com carinho, ouvir mais, entendeu? Para ficar mais pronto a ouvir as histórias dele. Né? Que forte, na verdade, não é aquele que fala mais alto, mas é aquele que escuta com humildade. Porque é muito mais fácil você falar, e agora você calar e escutar com humildade e refletir é muito mais difícil. Então, essa é a nossa proposta, é a minha proposta, é o que eu devo fazer, que eu falo comigo mesmo todos os dias, para poder aceitar melhor os nossos inimigos, entre aspas. Então, é isso. Só isso. Obrigada, Sônia. Outra coisa, Raquel, isso é para você, Maria Raquel, sobre a indiferença, onde ela ficaria aí, nesse ponto? A indiferença, ela é uma forma de desamor. É tão grave, porque você nem se toca, você nem despertou. Você passa sem enxergar, Você passa sem enxergar o indiferente. Mas são processos que vão chegando. Ok, obrigada, Maria. Posso falar? Tem alguém na frente, Tati? Não, Lu, pode falar. Então tá bom. Obrigado. Primeiro, reforçar aqui a fala da Sônia, bem pontual, né? Bem interessante, que complementa inclusive a leitura dessa página do capítulo 12, né? Os 3 itens, mas eu ressaltei aqui alguns pontos, não vou falar sobre todos eles naturalmente, mas só vou destacar aqui os sentimentos que Kardec, na sua interpretação, nos trouxe. O amor, é óbvio que está no próprio Evangelho, né? Está em Mateus e Lucas.
Então, Kardec nos traz o amor como sentimento maior, naturalmente, né? Magistralmente exemplificado por Jesus. Depois ele nos traz a ternura, e eu até também destaquei a confiança. A confiança é uma espécie de sentimento, não é? Fiquei com uma dúvida, obrigado, Raquel. E por fim, a alegria. E aí, no aspecto da alegria, eu já falei para vocês, a minha edição do Evangelho é diferente, porque a da Petit é diferente da FEB. Mas, em essência, né, traduz exatamente a mesma coisa. E eu vou ler rapidinho um trechinho aqui, só para reforçar o que já foi lido por Raquel, e que ela, muito bem, como sempre, né, diluiu para nós acompanharmos o seu raciocínio. E aí Kardec, perdão, aqui diz o seguinte: esse sentimento, ele fala da alegria, mas nós também podemos contemplar a ternura, a confiança e, sobretudo, o amor. Mas vamos, por enquanto, nos ater à alegria. Esse sentimento resulta de uma lei física. Quando nós falamos aqui a questão das energias, dos sentimentos, dos pensamentos que nós produzimos, aqui é Kardec falando, não é Luciano. Esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos que nós produzimos, irradiamos e acolhemos do nosso próximo, do nosso ambiente, né, da natureza, enfim. Mas aqui Kardec está sendo bem claro em relação às inter-relações. O pensamento maldoso carrega em si mesmo uma corrente fluídica que causa má influência. O pensamento benevolente, ao contrário, nos envolve com uma agradável sensação. E aí acontece uma coisa muito interessante com a gente, não é só interessante, é muito interessante. Quem nunca sentiu e nem nunca usou aquela velha máxima, quando a gente passa por alguém ou conhece alguém, nós somos apresentados por alguém, e de repente a gente pensa assim, não fui cônjuge da guarda daquela pessoa. Não é? É porque aquela pessoa ou foi um desafeto do passado, que mantém em si aquele código e vibra, e por uma questão de compatibilidade ou incompatibilidade, mas de afinidade fluídica, no momento que nós somos apresentados àquela pessoa, ou que passamos, talvez, para uma outra pessoa, a gente sente aquela sensação de desconforto. Pessoa pesada, né? Hoje em dia mudou o nome, agora é tóxica, né? Que pessoa tóxica, né? Mas é porque aquela pessoa talvez nem estivesse vibrando negativamente sobre nós. Nós é que estamos com um padrão negativo de vibração naquele momento. E aí gera a sintonia. É só para a gente, né, ilustrar um pouco melhor. Porque tanto a ternura como a confiança e a alegria que Kardec aqui nos traduziu, e o amor são energias trazidas por Kardec como resultado de uma lei física. Lei física, não é lei emocional, não é lei psicológica, não é lei humana, é uma lei física da natureza, uma lei de Deus que está em nós. E aí ainda traz o seguinte, amar os... Me tira só uma dúvida aí. Sim. Me tira uma dúvida, a sua versão fala o termo alegria? Sim, é da Petit. Tá. É a sua... Não, você já falou que a sua é de outra, mas é que aqui ele não usa, ele usa a diversidade na maneira de sentir. Nessas circunstâncias é que é da lei física. Mas ele não traz como alegria, ele traz a diversidade no sentir. Uhum. Dá uma lida, por favor, Raquel, na última frase do parágrafo anterior, que é o primeiro parágrafo. Aqui, pelo menos, é o primeiro parágrafo. Quando ele fala mais ou menos o seguinte: quando encontramos um inimigo, não podemos ter para com ele a mesma alegria que sentimos quando encontramos um amigo. Isso é fato. E em seguida vem esse parágrafo. Qual é o termo que está aí no lugar de alegria?
ele diz, enfim, ninguém pode sentir em estar com um inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. E aí a diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física. Perfeito. Então, na tradução da FEB, que é do Guilherme Ribeiro, traz prazer. E nessa da apetite traz alegria, que na verdade são dois sentimentos, né? A satisfação, o contentamento, o prazer, né? De estarmos com os amigos. Né? E que são sentimentos antagônicos, o prazer antagônico, aquele desconforto quando a gente já está de frente a um inimigo. Mas tanto de uma forma como de outra, esse sentimento ele gera uma vibração que nós não percebemos, mas que ele existe e é projetada no outro. Eu vou contar um caso. Desculpa, contar um caso. Nessa parte aqui da lei física, Luciano, nessa parte aqui, como eu não entendo, mas eu lembrei do ímã, quando você coloca ali e que ele atrai, e quando você inverte, né, eu só lembrei disso, mas eu não sei explicar. E claro que esse texto todo é muito rico, não dá para, nesse curto espaço de tempo, nós nos debruçarmos em todos os detalhes, mas é uma riqueza essa lição. Perfeito. Porque fala do amor, né? E assim, não é o capítulo em si não é tão longo, né? Mas essa parte específica, o capítulo 12, né, a introdução, que fala sobre o amor, amar aos inimigos, e aí entra no que já iríamos falar. Realmente, a questão de atração e repulsão, é a lei da física, né? Só que é o seguinte, uma coisa interessante. Na física, os semelhantes se repelem, os opostos se atraem. Na lei espiritual é o contrário, muito embora também esteja dentro dessa questão da lei física, ou seja, na lei espiritual, os semelhantes se atraem. A gente costuma dizer que é a aliança dos iguais. Porém, os opostos também se atraem quando há necessidade do resgate, do burilamento, do autoburilamento, do autoconhecimento. Então, a gente está ampliando um pouquinho mais, né, esse nosso cabedal, essa troca de informações é muito interessante, de informações acerca da comparação entre as duas leis. A humana, né, o ímã, muito bem colocado por você, e a lei natural, a lei espiritual de Deus, que faz com que nós nos atraiamos ou nos repulsemos, de acordo com os nossos pendores, né, com as nossas inclinações. E para fechar, interessantíssimo, é sempre bom de reforçar o que já estudamos. Amar aos inimigos não é ter para com eles uma afeição forçada, porque gera uma artificialidade de sentimento, fica na superfície e ela não é genuína, não é natural. Já que o contato com o inimigo faz bater o coração de uma maneira totalmente diferente. E lá no finalzinho, enfim, pagar-lhes todo o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem fizer isso estará seguindo o mandamento. Amai aos vossos inimigos. Um pouquinho mais acima, para terminar a fala. Amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E aí, nesse ponto, nós já passamos de ano, graças a Deus. Não sei. Ah, já sim. Alguém aqui deseja se vingar de alguém? Aqui no grupo? Não sei. Pois eu tenho quase certeza. Não, ninguém quer se vingar, não, mas eu quero que você explique essa história de não ir com o anjo da guarda do sujeito. E não ir com o sujeito, agora não ir com o anjo da guarda. O que o pote do anjo da guarda do sujeito tem a ver com isso? Você não conhece? Você não conhece? Isso não, eu conheço a expressão,
Mas o anjo da guarda, ele é um benfeitor. Pode não ser iluminado, pode não ser superior, pode não ser, mas ele já é melhor do que aquele que ele guarda. Aí, ele que está levando a culpa. Eu também estava guardando a hora de ver isso. Mas existe essa expressão, não foi com o anjo de guarda dele. O anjo de guarda é que leva a culpa, coitado. No meu modo de entender, no popular, não fui com a cara dessa criatura. Agora, o pobre do anjo de guarda não tem nada a ver com isso. É um dito popular. Vamos pesquisar, fazer uma pergunta aos universitários. Na verdade, a forma como eu já ouvi é que meu santo não cruza com o dele. Isso eu também já ouvi. Mas aí é briga de santo com santo, né? Não, mas minha gente, eu já vi companheiro dizer assim, só um anjo com porrete para dar jeito nesse. Então, mas você imagina um anjo benfeitor com porrete na mão? Então, meus queridos, a gente vê de tudo. Aí a gente seleciona, a gente vê o que é. Agora, quando eu digo que eu não sei responder se no fundo não é um desejo de vingança, quando você diz bem feito. Quando você diz bem feito, você está se deliciando porque o outro se deu mal. E quem de nós ainda não diz um bem feito? Quem de nós ainda não está desejando, indignado com algumas coisas que a criatura pague, responda por aquilo. Não é aquele benzinho, coitado, que Deus tenha misericórdia, ele vai ter um peso enorme aí, ela, a criatura, né? Então, a gente não se conhece ainda o suficiente, aí eu não posso falar por vocês. De novo, eu vou dizer, todo estudo, primeiro quem mergulha para compilar, para organizar, é para a gente, né? Então, eu sou a primeira a refletir, a ser beneficiada com o entendimento ou a oportunidade de refletir. Eu vou me reservar o direito, porque escapo bem feito de vez em quando a indignação está maior do que o meu sentimento fraterno. Ficou reprovado. Raquel, quando não sai o bem feito, sai o eu disse, né? Eu te disse. Eu bem que te disse. Ou então, aguarde, que o seu tá vindo. Eu avisei, Deus está vendo, entrego na mão de Deus, mas eu entrego na mão de Deus não rogando a misericórdia, não rogando o amor que é infinito, que eu disse isso. Nós dissemos isso aqui no estudo. A misericórdia dele, o amor infinito, incondicional, alcança a todos nós, alcança até a mim, que bota o dedinho ainda, assim. Então, que espero ver escorregar na casca de banana e cair, assim, bem esborrachado. Então, se isso não é um desejo de vingança, sem tanto, mas ainda não está seguindo aqui bonitinho, não é não desejar mal, não é não guardar rancor, não. Ainda a tinta, aí eu falo de mim. Estou bem na fita, não. Você tem muito BO para recuperar quando você voltar na Terra na próxima vez, hein? A próxima encarnação vai estar cheia de BO teu lá. Vai recuperar um por um. Né, Lu? Ainda bota a culpa em Deus. Assim, Deus que me perdoe, mas eu avisei. Mais um BO. Não, sério, é interessante as colocações, porque a gente traz a fala à tona, né, sentimentos nossos que estão ainda
E ainda bem que a Raquel tem essa capacidade de se autoavaliar, né? Porque ela já tem essa base mais sólida que é o Evangelho. E é interessante quando você se identifica, né? Esse bem feito, né? Eu te disse, entendeu? Eu te falei, você não me ouviu. Eu não analisaria como um sentimento de vingança, não. Eu acho que seria assim uma expressão maior de um ego superior ao outro, dizendo, olha, eu tentei te avisar, tentei te educar e você não quis ouvir. Porque a vingança, aqui como é traduzido por Kardec, é aquela coisa antiga, olho por olho, dente por dente, lei de talião, né? E você também colocou, né? Antigamente tudo era pela faca, pela espada e tudo mais. Isso, graças a Deus, realmente não existe mais. Foi até a sua fala inicial. Mas essa questão de admoestar o outro, porque aconselhou, porque avisou, porque esclareceu ou educou, enfim, pode ser até um sentimento de vingança, mas assim, uma vingancinha, né? Digamos assim. É por isso, Lu, a gente justifica. Para a gente ficar bem na foto, bonitinha, arrumadinha, aí a gente diz assim, mas o sentimento que está lá dentro, qual que é? É importante não trazermos certos exemplos, mas quando nós falamos de uma indignação diante de certos fatos vividos, vivenciados, observáveis, que aquilo cresce, aí, meu querido amigo, eu tenho que ler de joelhos 3, 5, 10 vezes ao dia, de hora em hora, para dizer, Deus, tenha misericórdia de mim. Nesse ponto, é imprescindível a gente reconhecer. O orgulho da gente fala alto. Você estava falando aí, eu estava lembrando de um certo... Não faz muito tempo. Estava aqui em casa e aí fechei uma mesma torneira 3 vezes e 3 vezes a torneira estava lá aberta e a água sendo desperdiçada no quintal. Aí eu digo, olha, na próxima encarnação tu vai para a Etiópia, ou então tu vai para o sertão do Ceará. Porque tu vai gastar essa água toda impunemente. Eu não vou contigo, não. Aí depois veio aquele treco na minha cabeça. Será que eu não vou? Será que não é o orgulho que está me batendo? Será que eu também não desperdiço outras coisas muito mais? Será que eu só estou vendo o defeito dela e deixar a torneira aberta? E os meus? Mas é isso aí que vocês estão falando. O orgulho da gente, às vezes, falar alto e para a gente ficar bem na foto, a gente aponta o defeito alheio e diz, olha, eu não te disse, eu avisei, né? Vai ser assim. Mas é porque a gente não quer ver os nossos. Obrigado, Raquel, me lembrou disso. Eu baixar minhas orelhinhas aqui, ó. E assim, não é à toa. O meu evangelho é o livro assim, que é o mais velhinho, é o mais usado, porque realmente ele não fica guardado, ele não fica na estante nem um dia. Mas não é para ficar bem sabideza, não, é para eu me esforçar. Quando eu faço esses dedinhos e quando sobe o sangue, cresce, esquenta, a unha encravada dói, não sei mais o quê, é nele onde eu vou buscar a temperatura mais amena. É nele que eu vou dizer, meu Jesus, é assim que você ensinou. E é assim a promessa divina de que nós vamos ser assim, amorosos, que nós vamos, o desejo de trabalhar incessantemente para que a nossa sociedade seja mais compassiva, não é só para falar aqui no grupo ou em outros lugares, é para mim, é o espelho colocado na minha frente. Eu preciso me tornar mais compassiva para
colaborar com a construção de um mundo, de um planeta mais compassivo, de uma sociedade mais amorosa, porque senão é com porrete na mão ainda, é com a onça solta, desgovernada. Ainda, eu não posso chegar e dizer diferente. Agora, claro, esse rancor de arrancar o dentinho assim, ainda já passou. Não vou arrancar dentinho de ninguém sem anestesia, sem furar o olho, não. Nesse caso, ainda não. Mas assim, olha, você vai ver só o que vai te acontecer. Isso. É boletim Aí de eu ocorrência preciso. na certa, vai ter que voltar para recuperar, não tem jeito, é da lei. É da lei, eu sei que é da lei, eu me esforço. Ô, Raquel, não é você não tá sozinho nesse barco não, minha querida. Não, não tá mesmo. Ah, ora. Nossa batata está assando. Viu? Essa expressão também é antiga e é bem comum. E é para nós todos. A nossa batata está assando. É só esperar. É, É isso aí. Raquel, são 5h35. Acho que a Sandra quer falar alguma coisa. Pode falar, Sandra. Não, o que eu ia falar é que a gente tem esperança, gente. A luz no fim do túnel. Ainda se tem a postura, como a Sônia falou, de pensar o que essa criatura passou pela vida fora para ter uma atitude como essa. Então, a gente, graças a Deus, apesar dos milhões de defeitos, a gente ainda tem momentos com esse olhar de amorzinho. Só isso. beleza, Sandra. Beleza. Alguém mais? Podemos encerrar? Acho que sim, Raquel. Você gostaria de fazer a prece, Tati? Posso fazer. Vamos agradecer por este momento que paramos todos os nossos afazeres e nos reunimos aqui para aprender essas maravilhas do Evangelho. Que possamos a cada dia, uma gotinha por vez desse oceano de coisas boas que aprendemos, praticar e pôr em prática todos esses ensinamentos. Possamos sentir esse amor, essas boas vibrações, essas palavras de esperança, de que amanhã seremos melhores do que somos hoje. A gratidão pela espiritualidade que nos proporciona esse encontro, a Jesus que trouxe os ensinamentos e a Deus que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse planeta. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus.